Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Daniele Linder e eu vou apresentar um recorte da minha tese de doutorado intitulada Relações entre clima escolar e preconceito contra a diversidade sexual e de gênero na escola. O preconceito ele é compreendido como uma atitude hostil ou evitativa em relação a uma pessoa por ela pertencer a um determinado grupo e por esse motivo é compreendido muito mais como um processo de grupo do que como um fenômeno individual. Dessa forma, o preconceito vai sofrer grande influência social dos grupos de pares. Especialmente na escola, os grupos de pares vão fazer com que tenha grande influência na formação de identidade dos jovens. E dentro desses grupos vão sendo ali formuladas normas sociais de convivência, de interação social, que vão impactar diretamente na relação com grupos diferentes do seu. Essas normas, elas podem tanto gerar comportamentos considerados pró-sociais, quanto comportamentos considerados agressivos. E dentro da escola, né, quando a gente pensa em violência e em violência a minorias, muitas pesquisas têm mostrado quanto jovens LGBT têm sido acometidos por esse tipo de violência, estando os mais propensos a serem vitimizados nesse espaço. O bullying homofóbico e transfóbico têm sido associados também ao menor engajamento escolar e à menor sensação de pertencimento à escola, conceitos relacionados ao clima escolar, e diversas pesquisas apontam que as escolas brasileiras, de fato, abrigam diferentes tipos de preconceito, dentre eles o preconceito contra a diversidade sexual e de gênero. O clima escolar pode ser afetado pela heteronormatividade, o que poderia explicar a maior vulnerabilidade à vitimização pelos jovens LGBT. O objetivo geral desse trabalho foi compreender os impactos do preconceito contra a diversidade sexual e de gênero no clima escolar na percepção de estudantes de escolas públicas. Os instrumentos utilizados foram um questionário de dados, uma escala de preconceito contra a diversidade sexual e de gênero, sendo separada no preconceito individual ou de autorrelato e no preconceito percebido no grupo de pares. Também foi utilizada uma escala de clima escolar. Participaram desse estudo 538 estudantes de 3 escolas públicas de Porto Alegre, sendo 51% do sexo feminino, com idade média de 16 anos. Do total de participantes, 531 foram identificados como cisgênero e 87 se identificaram com orientações não heterossexuais. Falando especificamente dos resultados em relação aos dois tipos de preconceito avaliados, foi encontrada uma maior variação no preconceito individual, tendo sido encontradas diferenças entre os diferentes grupos avaliados, sendo que o grupo de estudantes LGBT e o grupo das meninas apresentaram médias muito inferiores de preconceito individual comparados com os meninos e os estudantes não LGBT. Já o preconceito percebido nos pares não teve diferença entre os grupos, foi avaliado de maneira bastante semelhante. Foi encontrada uma correlação negativa entre o preconceito percebido nos pares e o clima escolar, o que significa que, quando eu percebo que meus colegas são mais preconceituosos, eu tendo a ter uma pior percepção do clima da minha escola. Já em relação ao preconceito individual, foi encontrado um resultado oposto, onde quanto mais preconceito eu digo que eu tenho, melhora a percepção de clima escolar. E esse resultado foi encontrado tanto na amostra total quanto no grupo das meninas, embora essas associações tenham sido mais fracas em comparação com as associações com o preconceito encontrado nos pares. Aqueles estudantes que afirmaram ter amigos, parentes ou pessoas próximas que são LGBT apresentaram muito menos preconceito, menos da metade da média de preconceito comparados àqueles que são distantes dessas pessoas. E o preconceito de pares não teve diferença significativa entre esses grupos. Os estudantes LGBT, tanto quanto as meninas, apresentaram menos pertencimento à escola, menos preconceito autorrelatado, uma pior percepção de clima escolar e menos positivas as relações com seus professores, sendo que, além disso, os estudantes LGBT relataram uma maior frequência de comentários heteronormativos na escola.
A partir desses resultados, nós podemos pensar que o preconceito percebido no grupo de pares parece explicar melhor o clima escolar do que o preconceito individual e que uma visão positiva de clima escolar não necessariamente vai definir que uma escola é inclusiva e saudável para todos os seus membros, porque afinal, manifestar o preconceito pode sim levar a uma percepção positiva de clima escolar quando o preconceito é uma norma aceita e reforçada entre os seus grupos de pares, como o resultado que a gente encontrou lá para a amostra total e para as meninas, que a gente pode entender como uma maneira delas tentarem pertencer àquele grupo quando elas manifestam o preconceito, embora elas tenham menos preconceito do que os meninos. Afinal de contas, se a gente for pensar, todos nós fazemos esforços para corresponder aos comportamentos modelados pelos nossos pares. E isso vai acontecer especialmente na adolescência, onde se fica cada vez mais consciente das normas sociais do grupo e se vai adaptar as suas respostas de acordo com essas normas. A partir disso, então, também pegando dados de outros estudos prévios, né, o preconceito contra minorias sexuais prediz piores relações entre pares ao longo do tempo, e também pensando que a falta de contato entre diferentes grupos sociais tem sido associada à segregação e à violência, podemos pensar que a redução do preconceito nas escolas poderia propiciar um ambiente mais saudável para todos os estudantes e não só os estudantes LGBT, e que a inclusão dessa temática levaria a uma compreensão menos estereotipada das pessoas LGBT, a menos preconceito, maior aproximação dessas minorias e a relações mais saudáveis na escola. Aqui estão as referências utilizadas na apresentação. Muito obrigada!